Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto e estamos iniciando mais uma aula de máquinas elétricas. Essa é a nossa aula de número 3. Essa aula vai ser dividida em duas partes, onde nós vamos falar sobre os motores elétricos. Então, motores elétricos, o que são? Motor elétrico é a máquina destinada a transformar energia elétrica em energia mecânica, ou seja, uma energia cinética. Vai entrar uma energia elétrica no nosso motor e ele vai transformar em energia de movimento, no caso que vai mover esse eixo. Isso é bem aplicável nas indústrias e no nosso dia a dia. Por exemplo, alguns mecanismos que utilizam de motores elétricos, como por exemplo, posso citar o ventilador, uma máquina de lavar. Todo equipamento que tem um giro, que tem um movimento rotativo, ou seja, também chamado de movimento circular, este vai apresentar um motor elétrico, geralmente. Até mesmo naqueles carrinhos de pilha que por controle remoto, ali também tem um motorzinho elétrico, que é um motorzinho mais simples, monofásico e de corrente contínua. No campo de acionamentos industriais, avalia-se que 70 a 80% da energia elétrica consumida seja transformada em energia mecânica por motores elétricos. Tem uns dados também que dizem que praticamente 50% da energia consumida no mundo, um pouco abaixo, né, na verdade, é responsável por motores elétricos. Aqui temos motores elétricos bem grandes, temos de vários modelos, grandes, pequenos, e podemos dividir eles de diversas formas, como monofásico, em relação ao giro, em relação ao número de polos, em relação ao tipo de corrente também. Então, em relação aos tipos de motores, de acordo com o tipo de fonte de alimentação, os motores podem ser divididos em dois. No caso, motores de corrente contínua, DC, que é a sigla para corrente contínua em inglês, e motores de corrente alternada, AC, que é a sigla para corrente alternada em inglês também. Aqui vocês podem perceber embaixo que tem motor CC e motor CA, ou seja, CC, corrente contínua, a nossa sigla para o português, e CA, corrente alternada, que é a nossa sigla também para o português. Nós podemos encontrar em livros essas duas nomenclaturas, mas o mais comum é nós encontrarmos a nomenclatura em inglês, DC e AC. Então, para que nós venhamos nos atentar às duas nomenclaturas, as duas siglas, eu coloquei as duas aqui. Então, temos motores de corrente contínua, geralmente são bem mais caros que os motores de corrente alternada. E aqui temos um motor de corrente alternada, que é bem mais aplicável na indústria. Os motores de corrente contínua geralmente eles são até menores, eles são de tamanho menores, mais reduzidos do que os motores de corrente alternada. Motor de corrente contínua, conhecido por seu controle preciso de velocidade, são motores de custo mais elevado e, além disso, precisam de uma fonte de corrente contínua ou de um dispositivo que converta a corrente alternada comum em contínua. Ou seja, nós temos a nossa rede, ela chega corrente alternada, como todos nós sabemos. Ou seja, nós já estudamos isso na matéria de eletricidade básica, a diferença de corrente alternada e de corrente contínua. Então, como a nossa rede chega uma corrente alternada, para se usar um motor de corrente contínua, necessita-se a conversão dessa energia. Muitas das vezes, claro, pois alguns desses motores eles podem ser utilizados por baterias e pilhas, que são dispositivos de corrente contínua. Então aqui temos alguns dos tipos de motores. Esses três na verdade são bem comuns. Esse aqui é o tipo NEMA, também tipo NEMA. Esse aqui é o tipo mais comum. Esse motor pode ser chamado também motor de passo, que é um motor bem preciso. É muito utilizado em impressoras 3D. As impressoras 3D utilizam mais esses motores devido à sua precisão.
E aqui temos o motor de corrente alternada, que é o nosso foco do nosso curso. São os mais utilizados porque a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Estima-se que 90% dos motores fabricados são motores de indução de gaiola. Vejam, é um tipo específico de motor. No caso aqui nós temos motores da WEG. Esse aqui eu acredito que não seja da WEG, é outro tipo de motor. Mas aqui temos dois motores, um de corrente, os dois motores de corrente alternada, claro. Um monofásico e o outro trifásico. A diferença básica entre os dois, um monofásico e um trifásico, você pegar um motor e perceber, esse motor é monofásico ou é um motor trifásico? A diferença mais básica a ser percebida é a seguinte: um motor monofásico, ele não tem força suficiente para iniciar sua rotação. Então ele precisa de uma força externa ao motor para iniciar a sua rotação, no caso a rotação inicial dele, para que depois ele continue a girar. E esse dispositivo que vai ser utilizado, que é uma energia fora da fonte, vai ser o capacitor. Então essa bolinha aqui, ó, essa parte aqui em cima dele é um capacitor. Ele que vai fazer com que tenha o primeiro giro do motor, ele vai dar uma força. O capacitor vai ser rapidamente carregado e logo após ele vai jogar de uma vez a energia para o motor, fazendo com que ele tenha o giro. Vocês podem perceber muito isso quando vocês, por exemplo, não sei se alguém já viu, um ventilador onde ele não está mais girando perfeitamente. Para ser girado, para começar a girar, você precisa rodar a hélice do ventilador inicialmente. Aí depois disso ele pegou o embalo e foi. Ou seja, o capacitor deste ventilador pode estar com problema. Então, quando você faz aquele giro com a mão, você utiliza, é como se fosse o capacitor, é a força inicial, uma força maior, para que ele comece a dar esse giro. No caso do motor, dos motores trifásicos, eles não precisam disso, pois a potência é muito forte, muito alta, e ele vai dar ele já vai alavancar para que ele comece a girar, já tem essa força inicial, ele começa a girar. Vocês podem ver aqui que aqui também tem uma parte em cima, geralmente essa aqui fica na lateral, mas isso aqui não é um capacitor. Esqueçam, isso aqui não é um capacitor. Esse aqui sim é um capacitor, vai estar mais ou menos nesse formato, geralmente, dos motores monofásicos. Outra maneira de perceber, você pode apenas ler aqui na lataria do motor, que vai indicar se ele é trifásico ou monofásico. Você pode observar pelo fechamento dele. Também outra coisa que tem o motor monofásico ou motor trifásico, ele tem este formato aqui, que tem essas aberturas na carcaça dele. O motor monofásico geralmente é liso, mas a principal característica dele realmente não se baseando na carcaça, mas no capacitor que está em cima e na leitura da placa que vem no motor elétrico. Então aqui não é um capacitor. Aqui na verdade vai ficar as partes onde tem as bobinas do motor para fazer o fechamento, para fazer a ligação dele, pois ele não pode ser ligado de qualquer jeito, não é só pegar as 3 fases e colocar. Isso vocês vão ver na disciplina de comandos. Vocês vão ver mais especificamente, onde vocês vão ver os tipos de chaves que podem ser feitos para o fechamento do motor. Pois ocorre o seguinte: quando você liga o motor diretamente nas fases, ele dá um salto. A força é tão grande, se ele estiver numa bancada, ele pula. Ele pode movimentar uma mesa, mesmo ele estando parafusado na mesa. Ele dá um pulo. Então as chaves vão suavizar esse que nós chamamos de torque do motor. Então nós temos algumas partes do motor. Temos duas principais partes. Uma que é a parte fixa, que é o estator,
e outra que é uma parte móvel, que é o rotor. Então aqui temos o estator e aqui nós temos o rotor, que vai ter outras partes no rotor e no estator que nós vamos citar na próxima aula. Só um detalhe, aqui você pode perceber aqui também, tem essa parte que serve para refrigeração do motor e vai ficar nessa parte aqui traseira. E esta tampa, que também serve para proteção, ela também vai servir para refrigeração, pois o vento daquela parte aqui vai bater e vai refrigerar o motor, por isso tem essas linhas no motor. Serve para refrigeração também, ou arrefecimento, se preferirem a palavra. Então o motor se divide em duas partes, uma parte fixa e outra parte móvel. Parte móvel, parte fixa. Estator, rotor. Aqui temos as partes do motor, que iremos falar na próxima aula, que é a carcaça, parte externa, o núcleo magnético, o enrolamento trifásico, o eixo, o núcleo magnético, barras anéis de curto-circuito, tampa dianteira, ventilador, tampa defletora, caixa de ligação, terminais de ligação e rolamentos. Então, princípio de funcionamento do motor elétrico. O motor elétrico trifásico, por ele ter 3 fases, nós lembrando que nós vimos que quando um condutor é percorrido uma corrente elétrica num condutor, ele cria um campo magnético. Então esses motores vão funcionar por indução. De que maneira? Aqui temos inicialmente o primeiro ponto, onde vamos ter 3 fases, e cada fase dessa vai estar ligada a uma bobina. E vamos criar o campo magnético. Então aqui elas vão ficar oscilando, como vocês podem ver. Cada linha dessa é uma fase. Então ela vai oscilar do mais até o ponto menor dela, negativo. E oscilando de novo. Então, começamos aqui. A primeira fase, que é indicada pela linha azul, mas está 0. A segunda fase, que é indicada pela linha verde, vai estar aqui quase no seu ponto máximo. Na verdade, no seu ponto máximo. E a fase 3 vai estar aqui um pouco abaixo, chegando no seu ponto mínimo. E vai ocorrer uma diferenciação dos polos, onde o polo vai ficar o polo norte deste lado e o polo sul deste outro lado. E vai fazer um giro de 90 graus, dependendo do arranjo onde esteja a posição do motor. Logo após temos este outro ponto, onde vemos que as fases já começam a oscilar. E a partir disso também vai mover os polos. E vai ocasionar que vai ter a rotação do rotor. Pois o rotor, por indução magnética, ele vai girar dependendo do sentido dos polos. E aqui vai ocorrer um giro de 90 graus, deslocando o campo magnético do polo, os polos magnéticos S 90 graus e o norte também 90 graus. Podemos ver aqui pela seta o sentido de rotação. Então, de novo, as fases continuam oscilando e neste ponto temos mais uma rotação de 90 graus. E aqui novamente mais uma rotação de 90 graus. Ou seja, por as fases ficarem oscilando, vai ocorrer uma mudança no campo magnético. Uma mudança no campo magnético vai ocorrer um giro no rotor, fazendo com que o rotor fique sempre girando 90 graus numa velocidade muito grande. E isso ocorre aqui neste modo das fases. Essa oscilação é feita em 60 vezes em 1 segundo, que é a nossa frequência. Então vocês podem perceber que esses giros são muito rápidos. Então, a partir disso temos 2 tipos de motores, um motor assíncrono e um motor síncrono, que nós vamos falar depois. O motor assíncrono funciona normalmente com a velocidade constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada no eixo.
a velocidade do rotor é diferente do campo girante do estator. Ocorre o seguinte, vamos ter uma espécie de relutância. O que é relutância? Temos a resistência. O que é a resistência? A resistência o impedimento, a resistência que os elétrons percorram um condutor, ou seja, ele vai ser ele vai impedir, ele vai ser uma resistência ao fluxo de elétrons, à corrente elétrica. Então ele vai ser uma dificuldade para que haja corrente elétrica. Todo material tem essa dificuldade. Alguns materiais, geralmente os metálicos, eles têm essa resistência muito baixa, por isso são chamados de condutores. Já a relutância já é uma dificuldade, não para a corrente, mas sim uma dificuldade para o campo magnético. Então, essa dificuldade vai fazer com que o motor, que o campo magnético que nós vimos lá, esse campo magnético, não gire de acordo, ou o campo magnético não, o eixo não gire de acordo com o campo magnético. Ou seja, vai ter o campo magnético e ele vai estar girando. O campo magnético vai estar girando. Só que o rotor, ele não vai acompanhar o giro do campo magnético em perfeitas condições. Ou seja, vamos dizer, por exemplo, o campo magnético deu 10 voltas, o rotor não acompanhou da mesma forma, ele só deu 9 voltas. Ou seja, ele vai ter uma relutância, vai ter uma dificuldade. E temos o motor síncrono. Funciona com velocidade fixa, utilizando somente para grandes potências, devido ao seu alto custo em tamanhos menores. A velocidade do rotor é igual à do campo girante do estator. Então, a relutância vai ser praticamente zero neste tipo de motores. Ou seja, o campo magnético que vai fazer o giro, o campo magnético está sempre girando, o rotor vai acompanhar o giro do campo magnético sem nenhuma perda. Teoricamente, claro. E para isso nós temos uma equação, que é a rotação do eixo do motor, no caso a rotação síncrona, é expressa por ns, que é a velocidade síncrona, que é igual a 120 vezes a frequência, dividido pelos polos. Esse 120, ele já é uma constante, que também em outra fórmula pode ser colocada 60, mas neste caso os polos seriam 2p, pois seriam os pares de polo, que é multiplicado pela frequência, no caso seria 60. Vai depender da rede. Então, a velocidade, no caso vai ser dada em número de voltas, ou seja, vai ser dado por rotação por minuto, RPM, ser dada por essa fórmula. Revisando, velocidade síncrona, ns, 120 uma constante, F é a frequência e o P é o número de polos. Ok? Mais tarde eu estarei mandando uma atividade para vocês. Por hoje é só. E na semana que vem estarei enviando a parte 2 da nossa aula. No caso, semana que vem, no meio da semana. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Qualquer dúvida, não esquecendo, só nos perguntar.